noite para nós vai ser a relação entre família e fé. Relação entre família e fé. E é importante que a gente entenda uma coisa clara. O tema é famílias buscando a santificação. Santificai-vos porque amanhã. Eu pergunto para vocês, vocês se santificaram anteontem para o ontem? Vocês se santificaram ontem para o hoje? Vocês se santificarão hoje para o amanhã? Porque a palavra de Deus está sendo ministrada com vistas a que a família venha a ser livre. A família venha a ser livre para adorar ao Senhor. Amém? Então, esse é o fator motivador de estarmos aqui. Mas se não houver a santificação da sua vida, com vistas a que o Senhor faça maravilhas no meio do seu povo, você pode estar no meio do povo, mas as maravilhas podem não ser completadas na sua vida. Então santifique-se. Santifique-se. Porque isso é ordem do Senhor. Nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus, embora não seja o versículo que nós vamos introduzir na mensagem nesta noite, mas são textos que são fundamentais para mim e para você, de forma que a gente entenda qual é o real valor que temos para Deus e qual é o real valor que a família tem para mim, para você, a partir de Deus. O Salmo 68, versículo 6 diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. Ouça bem, Deus faz que o solitário viva em família. Quantas jovens, quantos homens vivem tanto tempo desejoso por um varão, uma varoa, né? E às vezes se desespera, às vezes não busca Deus, às vezes se antecipa, às vezes foge do projeto de Deus e do propósito de Deus. Mas certo é que o Deus que cuida de nós, o Deus da família, Ele diz na sua palavra, a partir do salmista: Deus faz que o solitário viva em família. Aleluia! Um outro salmo que expressa de forma clara o valor da família, e desta feita para a mulher e também para o homem, porque quando a mulher está gestante, o homem se sente mais feliz com o presente que Deus está concedendo à família. O Salmo 113, versículo 9 diz assim: Ele faz com que a mulher estéril habite em família. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Aleluia! Ele faz com que a mulher estéril habite em família. Então, a importância da sua vida para Deus, não importa, o louvor que foi cantado, não importa quem você é, não importa o que você fez. Muitos de nós nascemos, vivemos e crescemos na ambiência de lares que não serviam a Jesus. Muitos de nós fomos criados sem nenhuma compreensão do sentido da palavra de Deus. Infelizmente, pela ausência dos valores bíblicos, muitas deficiências, elas estão sendo apresentadas, foram apresentadas na nossa vida e continuam se apresentando ainda hoje. E por conta disso, muitos de nós trazemos as marcas dessas deficiências. E essas marcas, elas foram geradas e trazem histórias solitárias, histórias sofridas, que foram construídas a partir de momentos difíceis. Muitos de nós não tivemos afeto na infância. Muitos foram criados de maneira rude, muitos foram criados de maneira muito rígida, muitos foram criados com excesso de crueldade, que ainda que na ambiência da família geraram traumas emocionais extremamente grandes, extremamente fortes. E outros foram criados por parentes próximos ou até mesmo distantes, sofreram abusos os mais variados que a gente possa imaginar. E às vezes, irmãos, a gente vê
um irmão, ou pessoas que cruzam a nossa jornada de vida, inclusive pessoas que estão aqui nessa noite, que estão aparentando, fantasiando, mascarando a sua vida com aparência externa de força, mas interiormente está com o coração totalmente dilacerado, a vida totalmente destruída, porque não aprendeu que a dor que você tem é importante, mas ela não deve continuar em você. Ela é importante para Deus a partir do momento que você entrega a Ele, para que Ele elimine da sua existência e você passe a viver sem a sua dor. Você passe a viver com as lembranças do seu passado, mas sem as dores que te afligem no presente. Então é importante que a gente entenda tudo isso, porque tudo isso tem provocado nas famílias uma instabilidade, tem gerado famílias desestruturadas. Hoje, nesta noite, nós que servimos a Cristo Jesus, nós que devemos ter uma compreensão, ou deveríamos ter uma compreensão bem ampla do que é a palavra de Deus. Nós temos uma missão, e a nossa missão é vivenciar não somente esses 2 versículos que nós lemos no livro de Salmos, mas ir muito mais além, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente para que os princípios e os valores bíblicos possam preencher a nossa vida, possam preencher o nosso lar, possam preencher a nossa família, de forma que os valores que nós venhamos dar ao grande projeto de Deus, que é a família, sejam valores eternos. Então, amados irmãos, é importante que mesmo que você tenha nascido em lares imperfeitos, que independente de como esteja a sua vida hoje, você não saia daqui da forma que você entrou. Amém. Que você possa imprimir no seu coração a certeza de que os sonhos de Deus para a sua vida e para a sua família são sonhos realizáveis. Amém. São sonhos que têm grande potencial futuro, no qual você pode, nesse presente, nesse dia, entender: Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida da minha família. Deus cuida da minha casa. Então, irmãos, o que a gente tem que aprender, nós temos que aprender biblicamente. E temos que destacar a importância da família, porque a família é importante aos olhos de Deus. Amém? Há uns 2 meses atrás, mais ou menos 2 meses, meus netos foram com a minha filha, Daniela, eles foram para o Rio Grande do Sul, Gramado, tirar uma semana de férias. E quem já me conhece, já me viu ministrando aqui, sabe que minha filha perdeu o esposo, está viúva, e meus netos foram com ela passar uma semana lá em Gramado. E nessa semana que eles passaram, gerou saudade, mas quando eles vieram, eu tive que buscá-los de noite, lá no aeroporto em Salvador. E assim que eu cheguei, fiquei aguardando uns 15 minutos. Assim que eles chegaram, a gente se abraçou, eles entraram no carro e começaram a se preocupar em chegar logo em feira. Vô, vai demorar? Quanto tempo falta? E aí a gente fica assim um pouco intranquilo, porque às vezes a gente não sabe lidar com criança. E nós precisamos aprender a lidar com crianças, e precisamos aprender a não nos irritar com as perguntas que nos são feitas com muita insistência. Então, estrategicamente, eu conversei com o Senhor, e o Senhor me deu uma ideia. Eu disse: olha, nós vamos chegar em feira exatamente 8h30 da noite na frente de nossa casa. Não tinha ideia de que ia chegar 8h30 da noite na frente da minha casa. Mas eu disse: 8h30 da noite a gente vai estar na frente da nossa casa. Aí eles mudaram, deixaram de perguntar e ficaram olhando para o relógio. Não perguntavam mais: vai demorar? A que hora a gente chega? E ficavam olhando para o relógio do carro. Quando eu cheguei ali na Jacuípe, eu disse: eita, será que a gente vai chegar 8h30? Preocupado com a sinaleira. Certo é que quando eu entrei na rua, o relógio pontuou 8h30. Quando eu parei em casa, 8h30. Aí eles ficaram pasmos: vô, como é que o senhor consegue uma coisa dessa? Como é que isso pode acontecer? É mágica? Eu digo: não,
é a providência de Deus que nos trouxe no tempo certo, porque nós somos família do Senhor e vivemos para agradar a Deus. Então, que lição a gente aprende com isso? Primeiro, que não adianta a gente tentar explicar às crianças aquilo que eles não entendem dentro da nossa linguagem. Porque tem formas da gente explicar que eles não vão entender, que é a forma adulta de explicar. Então, a gente precisa entrar no mundo deles para que eles nos entendam e a partir daí eles percam aquela ansiedade e entrem com outras visões, outras percepções e a vida seja mais fácil. Uma outra lição que eu aprendi naquele dia foi que Deus, Ele também usa figuras de coisas que conhecemos e também de coisas que nós não conhecemos, de coisa que a gente entende, de coisa que a gente não entende, para se revelar a nós. E constantemente o Senhor usa as figuras familiares para ilustrar quem Ele é e como Ele atua na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, nós vamos, antes de ver esses aspectos das figuras de Deus, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que a palavra nos mostra sobre, nas figuras familiares, qual é o valor que a família tem e qual é o valor que a fé tem. Porque fé e família são dois assuntos que devem andar interligados. Eles têm uma relação muito íntima, eles estão ligados entre si, a fé e a família. Na verdade, fé e família são inseparáveis. Porque se a fé se separar da família, principalmente a família que vive na dimensão de Deus, nós vamos ter dificuldades de conciliar a nossa jornada de vida cristã. Então, a palavra de Deus é bem clara com relação a esse elo que há, que provê equilíbrio para as famílias, esse elo que há entre família e fé. E como disse, nós vamos pensar sobre isso nessa noite. Qual é a relação entre família e fé? E o texto que nós vamos ler, eu pediria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler aqui na versão, o irmão Roque vai ler na versão. Eu vou convidar o irmão Roque, ele vai ler esse versículo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, da palavra do Senhor. Esse versículo é conhecido de todos nós, ou da grande maioria de nós. Vamos ficar de pé. Todos. Para quem puder ficar, todos viram. Quem puder ficar de pé. Né? Quem puder ficar de pé. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Amém? Irmão Roque, por favor. Pode ler. Meus queridos, na minha Bíblia aqui fala que, porém, aquele que não cuidar dos seus parentes espiritualmente, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior dos que não creem. Do que o que não crê. Então, 1 Timóteo 5,8 diz exatamente isso. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o que não tem Deus. Podem sentar. Existem, irmãos, várias dimensões de cuidado que a palavra de Deus mostra para nós. E no tocante ao cuidado familiar, existe o cuidado espiritual, existe o cuidado emocional e existe o cuidado físico. E o versículo que nós introduzimos a mensagem nesta noite, de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ele traz referência basicamente ao cuidado físico e material. Ou seja, o trazer suprimento para casa, o prover o alimento, as roupas, medicamentos nos momentos de enfermidade para a família. Mas também a palavra de Deus aponta para outras necessidades que vão além de comida, além de teto, além de roupa, além de
de cobertor lavadinho, além de colchão. Nós vemos que a palavra de Deus também nos ensina a respeito do cuidado espiritual. Amém. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4 da palavra de Deus, há uma conclamação, e essa conclamação é clara. E vós, pais, não está se referindo a mãe ou mães, está falando especificamente para o homem. Vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Isso é uma convocação ao cuidado espiritual, a valorização dos princípios estabelecidos na palavra de Deus para serem impressos na família. Há um outro cuidado que é necessário que nós tenhamos e valorizemos na família, que é o cuidado emocional. Nós temos que reconhecer o valor um do outro. E esse reconhecimento se dá exatamente quando a gente elogia um filho, quando a gente elogia a esposa, quando a gente recebe um elogio da esposa, né, pastor? Isso é bom. Quando a gente recebe um elogio da futura esposa, né, do futuro cônjuge, isso é muito bom. E a gente precisa aprender isso. E a palavra de Deus aponta esse cuidado, esse amor de pai para com o filho. O nosso Deus e Pai, fortalecendo Cristo na sua condição humana, como filho, ele diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Glória a Deus. Será que você tem esse privilégio? Tem. Você tem o privilégio de elogiar seus filhos. Você pode, porque você tem boca, você fala, você conhece a palavra, você recebe pelo poder do Espírito Santo de Deus todos os dias instruções de como viver bem em família. Você só não faz porque você não quer. Você só não faz porque você vive os seus limites. Então é importante que a gente entenda a relação que há entre família e fé, para que a gente não emudeça com relação às coisas boas da vida que a gente pode imprimir na vida dos filhos, na vida do esposo, na vida da esposa, na vida dos netos, na vida de toda a nossa parentela. É importante, irmãos, que a gente leia a palavra de Deus. É importante que a gente tenha cuidado com a palavra de Deus. É importante que a gente, de uma maneira mais ampla, busque a provisão que a palavra de Deus nos dá, para que a gente não somente se preocupe com o que é material. Nossa vida é curta. Nossa vida é curta. Nós temos pouco tempo de existência, uma vírgula. 50 anos, eu estou com 57, vou chegar a 120, se Jesus não voltar. Mas a vida é curta. Porque eu vou viver mais de 100 trilhões, 4 trilhões de anos na eternidade. Não sei quantos, não tem nem como contar, nem como mensurar, porque a vida é eterna. Aleluia. Então, existe uma relação entre fé e família. Está claro na palavra de Deus. Se alguém não cuida da família, nega a fé. Tá? Então, por isso a necessidade de estar na casa de Deus. Por isso a necessidade de ouvir a voz de Deus. Por isso a necessidade de meditar na palavra de Deus, porque ela é fonte de revelação para que eu e você aprendamos a cuidar dos nossos familiares. Se a gente não aprender pela palavra, a gente vai negar a nossa fé. Infelizmente, muitos irmãos têm separado uma coisa da outra. Separa a família de fé. Na igreja é uma bênção. Chega que você, rapaz, é como se estivesse no céu. Mas quando chega na ambiência do lar, a fé some. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós precisamos estabelecer um parâmetro. Eu disse no início, elas são inseparáveis. Família e fé têm que andar juntos, atrelados. É um elo de ligação indissolúvel. A gente precisa entender isso. Porque uma coisa está sempre ligada à outra. Muita gente está dentro da igreja, como eu disse, está adorando ao Senhor nos cultos, mas tem negado o Senhor com os seus pecados familiares. Dentro de casa é uma coisa, na igreja é outra. Então, amados irmãos, é tempo da gente compreender que
esses assuntos eles são inseparáveis a ponto de uma área que não está resolvida afetar a outra área. E biblicamente a gente aprende isso. Por exemplo, homens. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, há uma advertência do apóstolo Pedro. Nessa advertência que ele dá ao marido, ele diz que as orações podem ser prejudicadas por uma conduta errada no relacionamento com a esposa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Relação entre família e fé exige entendimento da palavra e entendimento da necessidade da esposa, entendimento das carências da esposa, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras da graça da vida. Aleluia. Agora, qual é o fundamento e o princípio? Para que não sejam impedidas as suas orações. Homens, família e fé estão relacionadas. Se eu não estou bem com minha esposa, minha oração vai ser impedida diante do Senhor. Aquilo que eu busco até em benefício do meu lar, eu posso não receber. Tá? Vou repetir. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco. Não é só você que vai para o céu. A graça da vida está sobre ela também. Aleluia. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui a gente percebe claramente que as orações elas vão ser abortadas quando um marido cristão não está se conduzindo de maneira adequada no relacionamento conjugal, está desrespeitando a esposa como vaso mais frágil. E este é um exemplo claro, onde a área da fé é afetada e vai prejudicar a área da família. Nós temos um outro exemplo claro que eu separei nesta noite para nós, que abrange a área ministerial. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, versículo 4 e versículo 5. Porque isso é aplicável a mim. Se eu estou falando aqui nesta noite, eu tenho que ter relação entre família e fé, porque senão não adiantaria eu estar aqui falando para vocês. Eu não viria. Se eu tivesse qualquer divergência neste dia, ou no decorrer dos meus dias com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos, eu não estaria aqui nessa noite. Não poderia estar. E a palavra de Deus é clara. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. E isso vale para quem está pleiteando aí ser líder de igreja, ser líder de ministério, ser líder de departamento, ser professor de escola bíblica, trabalhar em qualquer área da igreja. Se faz necessário que você atente para essas instruções da palavra de Deus. Versículo 2: é fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Versículo 4: o bispo deve também governar bem sua própria família, Aleluia. sabendo educar seus filhos e lhes serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Verdade. Isso não é abrangência só da liderança, que está falando especificamente para pastores. Mas a igreja é repleta de líderes e futuros líderes. E não somente isso, independente de você estar exercendo qualquer função ministerial na igreja, você é sacerdote de Deus por onde você for. Amém. Você é sacerdotisa do Senhor aonde você for. Aleluia. Você tem que ter vida. Amém. Glória. Tem que valorizar a fé. Amém. Tem que valorizar a família. Precisa disso. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração em que tudo é relativo. E para muitos, tudo pode. Infelizmente, muitos líderes estão no 3º, 4º, 5º casamento. Infelizmente,
muitos irmãos estão seguindo esse mesmo caminho. Porque quando o líder erra, infelizmente as pessoas copiam. Mas quando o líder está acertando, pouca gente quer copiar. É verdade. Que não seja assim com a sua vida. Que não seja assim nessa comunidade. Porque nessa comunidade a gente percebe o valor que cada vaso tem para aquele ministro que o Senhor colocou nesse lugar. Amém, Jesus. Então, amados, é tempo de despertar. É tempo da gente aprender a instrução. É tempo da gente vivenciar esse princípio de ser marido de uma só mulher e mulher de um só marido. É tempo de nós vivermos os princípios dos filhos exemplares. E é tempo da gente governar bem a casa do Senhor. Por quê? Porque fé e família são duas coisas, como eu já disse e vou repetir. Elas estão entrelaçadas, elas estão relacionadas, e nós não devemos ser exemplos apenas em uma das áreas. Nós temos que ser exemplo nas duas. Porque se a fé que eu proclamar, ela estiver interligada à minha família, então eu devo demonstrar isso na minha casa, eu devo demonstrar isso na igreja, eu devo demonstrar isso na sociedade. Nós vemos o que está acontecendo com a sociedade. Hoje pela manhã eu me deparei com uma notícia de uma jovem no Rio que foi estuprada por mais de 30 e tantas pessoas. Não sei a história completa. Não sei a história completa. Mas certo é que se isso aconteceu, é porque os valores da família não estão nem na vida dela, nem na vida deles. Verdade. Nem na vida de nenhum dos dois. Dessa multidão de pessoas. Tá certo? Então, todo mover de Deus